Bom dia, meus amados e minhas amadas. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre tudo aquilo que você colocar nas mãos de Deus neste dia. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante e que pode transformar completamente a forma como você enxerga a si mesmo. Deus supre aquilo que nos falta. Quantas vezes você já olhou para a sua vida e pensou: eu não consigo, eu não tenho capacidade. Talvez eu não seja a pessoa certa para isso. Talvez você até saiba o que Deus colocou no seu coração. Mas o medo, a insegurança e o sentimento de incapacidade acabam travando seus passos. Muitas pessoas não têm dificuldade em descobrir o propósito. O verdadeiro desafio é ter coragem para viver aquilo que Deus mostrou. Porque quando o Senhor revela algo grande sobre o nosso futuro, quase sempre nossa primeira reação é olhar para nossas limitações. Foi exatamente isso que aconteceu com muitos homens de Deus na Bíblia. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 6, o profeta respondeu ao chamado do Senhor dizendo: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Jeremias olhou para sua limitação. Deus olhou para o propósito. Perceba uma coisa muito importante. Quando Deus escolhe alguém, Ele não consulta primeiro as habilidades dessa pessoa. Deus não chama apenas os preparados. Muitas vezes Ele prepara aqueles que decidiu chamar. O Senhor conhece suas fraquezas, antes mesmo de você mencioná-las em oração. Nada sobre você pega Deus de surpresa. As suas dificuldades emocionais, os seus medos, as suas inseguranças, as áreas em que você sente que não é suficiente, tudo isso já era conhecido pelo Pai quando Ele decidiu colocar um propósito nas suas mãos. Talvez hoje você esteja se sentindo pequeno demais para aquilo que sonha. Talvez ache que não possui estrutura para viver aquilo que Deus prometeu. Mas o Evangelho nunca foi sobre capacidade humana. Sempre foi sobre dependência de Deus. Foi assim com Gideão. Quando o Senhor o chamou para libertar Israel, Ele respondeu dizendo que sua família era a mais pobre e que ele era o menor da casa de seu pai. Gideão enxergava fraqueza. Deus enxergava um guerreiro. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Deus não anulou completamente as limitações daqueles homens. Em muitos momentos, Ele simplesmente mostrou que sua presença seria suficiente. Porque, quando Deus está presente, aquilo que falta em nós deixa de ser o centro da história. Às vezes queremos ter tudo perfeito antes de começar. Queremos segurança absoluta, todos os recursos, toda a experiência possível, todas as respostas prontas. Mas Deus trabalha no caminho da fé. É caminhando que vemos os milagres acontecerem. Existe algo poderoso nos planos do Senhor. Ele também usa pessoas para completar processos. Ninguém consegue cumprir um propósito sozinho. Deus conecta destinos, aproxima pessoas e cria alianças que fazem parte da missão. Talvez você saiba ensinar, mas precise de alguém organizado para ajudar no processo. Talvez saiba sonhar, mas precise de alguém que fortaleça sua fé quando você estiver cansado. Talvez tenha visão, mas ainda precise aprender algumas habilidades ao longo do caminho. E está tudo bem. O reino de Deus funciona em unidade. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12 que existem diferentes dons, mas o mesmo Espírito. Isso significa que Deus distribuiu capacidades diferentes para que ninguém caminhe sozinho e para que toda a glória pertença a Ele. Por isso, não despreze aquilo que Deus já colocou em suas mãos. Pare de olhar apenas para o que ainda não tem. O inimigo quer que você fique paralisado, observando suas limitações, enquanto Deus quer que você use aquilo que já recebeu. Davi tinha apenas uma funda e 5 pedras. Os discípulos tinham somente 5 pães e 2 peixes. A viúva tinha um pouco de azeite. Parecia pouco para os homens, mas era suficiente para Deus começar um milagre. O céu não precisa da sua perfeição. Precisa da sua disposição. Talvez hoje Deus esteja esperando apenas um sim seu. Mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo sem entender tudo. Porque quando Deus encontra alguém disponível, a graça dele começa a sustentar aquilo que a força humana jamais conseguiria sustentar sozinha. E enquanto você avança,
Deus vai enviando auxílio no caminho. Pessoas certas, direções certas, portas certas, forças novas. O Senhor nunca abandona aqueles que caminham em obediência. Então não desista por causa das suas limitações. Não enterre sonhos por medo. Não silencie o propósito que Deus colocou dentro de você. Aquilo que parece insuficiente hoje pode ser exatamente o instrumento que Deus usará para tocar vidas amanhã. Agora, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado e querido, nós entramos na Tua presença neste momento com humildade, fé e confiança no Teu amor. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante das nossas falhas, das nossas limitações e das nossas inseguranças, o Senhor continua olhando para nós com misericórdia e propósito. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração agora que estão cansadas emocionalmente. Pessoas que sorriem por fora, mas por dentro carregam medo, ansiedade e um sentimento constante de insuficiência. Muitos já perderam a coragem de continuar porque acreditam que não são bons o bastante, fortes o bastante ou preparados o bastante. Mas hoje, Senhor, nós entregamos diante de Ti toda a palavra negativa, toda a acusação e toda mentira que tentou nos convencer de que não conseguiríamos. Nós sabemos que a nossa força não vem de nós. A nossa força vem do Senhor. Pai, quantas vezes olhamos para nossas fraquezas e esquecemos do tamanho do Deus que está conosco? Quantas vezes permitimos que o medo fale mais alto do que a fé? Mas hoje, nós declaramos que nenhuma limitação humana será maior do que o Teu poder sobre as nossas vidas. Senhor, visita agora cada coração abatido. Toca naquela pessoa que está desanimada, naquela pessoa que pensa em desistir dos sonhos, do ministério, da família, da caminhada contigo. Traz renovo para quem já não encontra forças nem para orar. Sopra a vida sobre aqueles que estão emocionalmente esgotados. Pai, remove de nós o medo de falhar. Remove a comparação, a insegurança e a necessidade de sermos perfeitos para começar. Ensina-nos a confiar mais na Tua presença do que nas nossas próprias capacidades. Porque quando o Senhor está conosco, até aquilo que parece pequeno se torna grande nas Tuas mãos. Senhor, assim como o Senhor fortaleceu homens e mulheres na Bíblia que se sentiram incapazes, fortalece-nos também. Quando Jeremias achou que era jovem demais, o Senhor o levantou como profeta. Quando Gideão se achou pequeno demais, o Senhor o transformou em guerreiro. Quando Pedro pensou que tinha fracassado, Jesus o restaurou e lhe deu uma nova missão. Faz isso conosco também, Pai. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver confusão, derrama direção. Onde houver tristeza, derrama alegria e paz. Onde houver fraqueza, manifesta o Teu poder. Pai, nós Te pedimos sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Sabedoria para tomar decisões corretas. Sabedoria para discernir o caminho certo em meio às dúvidas e aos conflitos. Não permita que sejamos guiados apenas pelas emoções ou pelo medo do amanhã, mas pelo Teu Espírito Santo. Coloca Tua mão sobre os nossos projetos, Senhor. Abençoa os sonhos que nasceram no Teu coração para nós. Abre portas que ninguém pode fechar. Remove os obstáculos que tentam impedir nosso avanço. E se existir algo que ainda não está pronto em nós, trabalha em nosso interior com amor, paciência e propósito. Pai, envia também pessoas certas para caminhar ao nosso lado. Pessoas que fortaleçam nossa fé, que nos aproximem de Ti, que nos ajudem nos momentos difíceis. Afasta toda amizade errada, toda influência negativa e todo relacionamento que nos enfraquece espiritualmente. Senhor, nós entregamos nossa casa diante de Ti. Guarda nossa família. Protege aqueles que amamos. Livra-nos de todo mal, de toda inveja, de todo acidente, de toda armadilha espiritual e de todo plano do inimigo contra nossas vidas. Que haja paz dentro do nosso lar. Que haja união, amor, respeito e presença de Deus dentro da nossa casa. Pai, também colocamos diante de Ti nossa saúde emocional, espiritual e física. Cura feridas antigas. Cura traumas silenciosos. Cura a ansiedade, o medo e o cansaço da alma. Existem dores que ninguém vê,
mas o Senhor vê todas elas. Existem lágrimas escondidas que só o Senhor conhece. E nós cremos que o teu amor alcança até os lugares mais profundos do nosso coração. Senhor, não permita que percamos a fé por causa do processo. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não entendermos os teus caminhos. Ajuda-nos a permanecer firmes mesmo quando tudo parecer demorar demais. Nós acreditamos que o Senhor continua trabalhando, mesmo no silêncio. Continua abrindo caminhos, preparando portas e escrevendo histórias de milagres. Por isso hoje nós descansamos em Ti. Descansamos sabendo que aquilo que nos falta, o Senhor pode suprir. Que aquilo que não conseguimos carregar sozinhos, o Senhor nos ajuda a suportar. E que aquilo que parece impossível aos nossos olhos continua sendo possível para o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, porque a Tua graça nos sustenta todos os dias. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandona. Obrigado porque mesmo imperfeitos, ainda somos amados, escolhidos e cuidados por Ti. Nós entregamos completamente a nossa vida em Tuas mãos e declaramos pela fé que viveremos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. E nunca se esqueça, aquilo que parece impossível para você continua sendo completamente possível para Deus.